JP, o seu Jornal Pontual. Aguilar. Ver se a latinha está funcionando aqui, né? Nós esquecemos de falar no início aqui que o Rogério era quase que um membro fixo da bancada do Fala Cidadão, né? Porque ele, em todos os programas, praticamente ele estava presente com a gente aqui. Inclusive nós discutimos aqui até a lei da ficha limpa, né? Prefeito, como que o senhor espera encontrar a prefeitura? A ideia que nós temos hoje da prefeitura é de caos, né? A gente, não assim um caos estabelecido, mas de uma situação difícil, né? Em que você tem um prefeito que está fechando a gestão dele, fazendo cortes de todas as formas para que ele consiga entregar a prefeitura para o sucessor dele da melhor forma possível. Como num cenário desse, como o senhor espera encontrar a prefeitura? Olha, eu vejo assim, eu acho que em 2005, quando eu peguei a prefeitura, quando nós assumimos a prefeitura, a gente tinha um quadro mais ou menos parecido, né? Agora nós tivemos uma dificuldade maior, porque nós não tivemos acesso a nenhuma informação. Eu diria para você que agora, pelo menos, né, nós temos acesso às informações. O Cleomar abriu a prefeitura, nós estamos criando a comissão de transição. Existe uma resolução do Tribunal de Contas dos Municípios que te diz como você deve fazer essa transição. Nós vamos seguir essa resolução à risca. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar para os membros da nossa comissão essa resolução, para que eles estudem essa resolução. Lá então tem todos os dados que você, principalmente os dados mais importantes que você precisa ter: questão de rendas a pagar, qual que é a dívida que vai ficar, questão de patrimônio, questão de convênios que estão em andamento. Então essa resolução ela te dá um checklist para que você possa receber a prefeitura. Então nós vamos ter essas informações, eu penso que até de forma antecipada. Isso facilita um pouco para a gente ver a forma que está a prefeitura. O que eu posso dizer para você hoje, Neymar, é que existe muito ouvir dizer, né? Você escuta muito, a prefeitura está assim, a prefeitura está assim, a prefeitura está... Quer dizer, então é muito ouvir dizer. Eu acho que o importante não é ouvir dizer, você está lá dentro e ver o que de fato tem que ser feito e de que forma está a prefeitura hoje. E a gente vai ter essas informações só que a gente tiver esses dados na mão. O que eu diria para você hoje é ouvir dizer, né? Que as máquinas estão quebradas, que a prefeitura está devendo muito, que deve o IPAM, que deve isso e aquilo. Agora esses números vamos ter a hora que nós tivermos esses levantamentos feitos e poder analisar isso. Eu diria para você que esse dado real nós vamos ter dia 31 de dezembro, né? Nós vamos ter esses dados. Aí sim eu posso dizer para você que situação que eu estou pegando na prefeitura. Até lá, o professor Cleomar tem aí 2, 3 meses para trabalhar, né? 2 meses e 10 dias para trabalhar. Lógico que a gente sabe que em dezembro a receita é um pouco melhor, ela aumenta um pouco mais. Eu sei que muitos compromissos vão ser cumpridos até o final do ano. Então eu diria para você que esses dados, mesmo nós vamos ter esses dados a partir de 31 de dezembro. Agora é bom a gente se inteirar, a gente saber como é que está. Algumas áreas a gente pode até atuar. Por exemplo, eu tive agora a semana passada com o governador Marconi, por 2 vezes com o governador Marconi. E uma das coisas que eu pedi para o governador foi que não parasse o serviço de recapeamento aqui no Rio. Nós sabemos que teve problema com a Delta, né, que era a empresa que estava fazendo. Agora ganhou a CCL, que vai fazer esse serviço. E uma das solicitações que nós fizemos e que estamos interagindo, eu estou voltando segunda-feira na GETOP, é para retome esse serviço de recapeamento. Aí as pessoas podem até perguntar, mas por que você não deixa para fazer na sua administração? É porque eu vou ter um custo muito maior. Eu vou ter 2 meses, 3 meses de chuva, que vai me esburacar a cidade toda, e eu vou ter de ficar em janeiro, fevereiro tampando buraco, tá certo? Então, se eu conseguir do governo hoje que ele faça esse recapeamento, que são mais de 200 mil metros quadrados, que tem que fazer, que se faça 100, e que a gente defina algumas ruas que são prioritárias e que já está dentro do projeto, dentro do programa, eu acho que a cidade ganha e nós vamos ganhar também. É um gasto a menos que eu vou ter, né? Então eu vejo assim, a gente pode interagir em alguns pontos, né, para procurar ajudar, inclusive para que a gente pegue a cidade em uma situação melhor. Agora, essa situação que foi colocada, nós vamos ter isso aí dia 31 de dezembro. Eu diria para você que na nossa primeira entrevista, a gente vai, lógico, trazer qual que é a situação da prefeitura, né? De que forma nós estamos recebendo a prefeitura. Agora, lógico, preocupa, mas quem a partir do momento que você entra numa disputa, que você disputa o mandato do prefeito, a gente sabe quem está sujeito a isso.
que nós vamos enfrentar obstáculos, vamos enfrentar dificuldades. Agora, nós nunca nos preocupamos com isso. Eu acho que a partir do momento que você assumir a prefeitura, o nosso interesse maior é de fazer o melhor, né? Tentar corrigir o que está errado e aquilo que está certo a gente tocar para frente, né? Acho que o nosso trabalho vai ser esse. Toninho. Bom, primeiro também mandar um abraço para o André Luiz, né, que acaba de chegar aqui, está conosco aqui. A pergunta eu creio que o senhor já respondeu, é da Márcia. A Márcia queria saber a respeito da coleta de lixo, né? O senhor disse que a partir do dia 2 de janeiro a prefeitura já vai estar trabalhando. Aí, Márcia, essa é a resposta do prefeito eleito Rogério Carlos Troncoso. E uma outra pergunta que as pessoas sempre param e perguntam é a respeito da equipe de transição, né? Se o senhor vai anunciá-la a partir do dia 5 de novembro, se o senhor já tem essa equipe, quem são os membros, como é que o senhor pretende fazer essa equipe? Nós encaminhamos já para o professor Cleomar, não é? Os nomes da nossa equipe, deve ser, se não for entregue ontem, deve ser entregue segunda-feira. Nós indicamos o vereador Cleiton Coelho, indicamos o André Luiz, indicamos o Dr. Rafael, indicamos o Paulo Roberto Souza e indicamos o Valdir Fernando. A gente indicou essas pessoas porque são pessoas relacionadas a determinadas áreas, que justamente as áreas que a gente entende, que a gente precisa ter algumas informações. E, logicamente, nós estaremos juntos também, participando das reuniões, né, participando daqueles assuntos que a gente acha que é interesse, que a gente precisa se informar melhor, nós estaremos ali para isso, né? Então, eu diria que a gente procurou nomear essa comissão justamente para fazer esse trabalho inicial de levantamento de dados. Então, essa comissão deve estar trabalhando a partir de terça-feira. Existe uma lei estadual, que foi inclusive uma emenda, se não me engano, uma emenda constitucional. Ela diz o seguinte, que depois das eleições, o prefeito eleito e o prefeito saído tem 10 dias para formar essas comissões. Eu acho que já até passou disso, né? Então nós já temos mais de 10 dias das eleições, já que terminaram as eleições, então nós estamos já nomeando essas comissões. Eu conversei ontem no TCM, né, justamente atrás da resolução e atrás também da questão dessa lei estadual, né, dessa lei complementar, acho que é lei complementar, se não me engano. E a informação que foi me passada foi essa. Eles me mandaram, inclusive, uma cartilha também do Tribunal de Contas da União para que a gente possa fazer esse processo de transição. Então, nós vamos estar trabalhando em cima disso, né, tendo que manda a legislação e aquilo que eu falei, nós vamos estar cumprindo religiosamente, né, a portaria, aliás, a resolução 004/2000, que fala sobre justamente transição de um governo para outro. Aí, como fundo de reportagem, está aí, né? A equipe de transição do prefeito eleito, Rogério Carlos Troncoso, e você disse bem, Rogério, nós somos privilegiados, porque o Rogério foi o que abriu o primeiro programa Fala Cidadão, foi com a presença do Rogério Troncoso, né? E na volta do programa Fala Cidadão, está de volta Rogério Carlos Troncoso. E eu gostaria de perguntar para o nosso prefeito eleito Rogério Troncoso, o Cleomar acabou de divulgar, através do Facebook, a coleta seletiva de lixo, que será implantada nos bairros São Pedro, Santa Fé e Setor Cristo. E eu gostaria de saber de você, Rogério, como é que ficaria isso? Seria interrompido ou você dará prosseguimento? Como é que ficaria essa questão? Não, o programa da coleta seletiva de lixo é uma necessidade hoje, né? Eu acho que não é só a questão aqui de Morrinhos, não. É uma necessidade do Brasil, né? Os municípios têm até 2014 para resolver a questão dos aterros sanitários, né? Tem que resolver essa questão dos aterros sanitários. E uma das formas que você tem para melhorar, inclusive, a questão do lixo, do resíduo sólido, é justamente a coleta seletiva de lixo. Eu não conheço o programa do professor Cleomar, não sei de que forma que ele está trabalhando. Vamos inteirar disso a partir do dia 1º. Agora que nós vamos manter o programa, vamos. Eu não posso te dizer de que forma que, se eu vou tocar o programa, da forma que ele está tocando. Eu vejo aí que nós temos uma questão, por exemplo, hoje lá no Aterro, com relação aos catadores de lixo que tem lá. Nós temos lá de 8 a 10 pessoas que vivem daquilo ali. Essas pessoas precisam ser aproveitadas, né? Nós não podemos também deixá-los ao relento. Não sei se vai interromper o trabalho deles lá ou não, né? A gente precisa se inteirar disso. Eu trabalho com a TEDS, tem uma cooperativa de catadores, para que você possa, inclusive, arrumar como essas pessoas ganhem também o seu sustento. Então eu tenho assim uma série de ideias também que nós vamos analisar, logicamente, o programa do professor Cleomar, junto com o que nós temos, junto com o pensamento que nós temos. Nós não vamos fazer estranho a toque de caixa, nós vamos mandar o nosso pessoal para fora, vamos conhecer cidades onde tem funcionado. Esse programa não se pode implantar na cidade inteira, eu concordo aí quando se implanta em 4 bairros, só que eu acho que você deveria implantar em bairros que você tem um controle maior. Eu diria, por exemplo, hoje eu vejo o Santos Dumont, Monte Verde, são setores bem definidos para você trabalhar, que isso depende muito de cultura. Não adianta você entrar com um programa se você não criar uma cultura nas pessoas, né?
Então eu diria que nós precisamos fazer um trabalho grande em cima disso. Então nós vamos começar esse programa, vamos ver como o professor Cleomar está tocando, vamos adaptar isso, vamos, é lógico, procurar nos informar mais, né? Procurar treinar o nosso pessoal, procurar conhecer cidades onde esse programa tem funcionado e a forma como está funcionando, né? Para que a gente possa ter um resultado nisso, né? Eu diria para você que é um excelente programa, nós vamos ter de implantar esse programa e vamos, lógico, conhecer o professor Cleomar e vamos dar sequência num trabalho, se não esse, mas semelhante a esse. Quanto a isso, a nossa comunidade pode ficar tranquila que nós vamos ter um programa de coleta seletiva de lixo, sim. Uma das coisas que nós precisamos resolver agora em janeiro, que eu digo aí como gargalo, né, aquilo que a gente falou, é a questão do aterro sanitário, né? Hoje lá virou um verdadeiro lixão. Então nós temos de pelo menos dar uma rearrumada naquilo ali, né? Organizar o aterro, né? Organizar essa questão no galpão para você fazer seleção do lixo, né? Nós precisamos ter isso também. Então são algumas medidas que a gente tem que tomar. Eu diria para você que a questão do lixo hoje aqui em Morrinhos é uma questão emergencial. Então faz parte desse leque de ações que nós teremos a partir do dia 2 de janeiro. É uma das coisas principais que nós vamos fazer, justamente resolver a questão da coleta e da varreção. Eu acho que são assuntos emergenciais que a gente vai ter de tomar. Eu queria pegar um gancho nesse assunto, prefeito, para falar exatamente sobre essa questão das entradas da cidade, onde a gente tinha aqueles containers para que o pessoal da zona rural colocasse o lixo para que depois fosse feita então a coleta. A gente sabe que todas as entradas da cidade está um verdadeiro caos, uma verdadeira bagunça, é lixo espalhado para tudo quanto é lado. O senhor vai voltar com esse container, como que vai resolver essa questão? Porque a gente sabe que, inclusive, quem está jogando lixo naqueles locais são as pessoas da cidade. É o morador da cidade que está indo até aqueles locais para depositar lixo. Ou seja, a gente tem uma inversão de valores aqui na cidade nesse momento. O cidadão, ao invés de procurar uma outra solução para o lixo, nós sabemos que tem o problema ele está aí, a gente está convivendo com ele. A coleta de lixo não tem funcionado a contento. Agora, daí o cidadão pegar o lixo, levar para a entrada da cidade, que é onde os visitantes vão passar quando eles vêm à cidade, e jogar aquele lixo lá, eu acho que nós estamos vivendo a inversão de valores. É um problema, é um gargalo, como o senhor colocou, e que tem que ser resolvido de imediato, não é mesmo? Sem dúvida. Um dos assuntos que nós temos também em relação ao lixo é justamente as estações receptoras de lixo, né? Nós vamos voltar com as estações. Também uma das primeiras ações que nós vamos tomar é voltar à construção daquelas estações receptoras. Nós vamos voltar àquele processo antigo que tinha. Vamos colocar ali alambrado, vamos colocar o calçamento, vamos colocar os containers para fazer isso. JP, o seu Jornal Pontual.